Renato Gaúcho deixa o Fluminense após queda na Copa Sul-Americana. Análise dos bastidores e consequências. Renato Gaúcho deixou o Fluminense após uma sequência de acontecimentos que culminaram na eliminação do time na Copa Sul-Americana e um crescente desgaste nos bastidores do clube. A decisão do técnico, que chegou ao clube em 2024 com grandes expectativas, gerou uma série de reações entre torcedores, imprensa e especialistas. O treinador, que já havia conquistado relevância em sua carreira por sua experiência e resultados à frente de equipes como o Grêmio, enfrentou uma pressão crescente após a eliminação precoce do Fluminense na Copa Sul-Americana de 2025. Considerado favorito para avançar na competição, o time foi derrotado nas quartas de final pelo Independiente del Valle, um golpe duríssimo para as pretensões do clube. A derrota, que parecia impensável para um time com o potencial do Fluminense, jogou o time em uma crise de resultados. Para muitos, a queda do time foi o reflexo de uma série de falhas que Renato Gaúcho não conseguiu corrigir, seja em termos de tática, gestão de elenco ou até mesmo motivação dos jogadores. Nos bastidores do clube, a eliminação trouxe uma avalanche de críticas e uma sensação de impotência. O time, que havia feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e chegado longe na Copa do Mundo, parecia perder seu rumo logo após o Mundial. Renato Gaúcho, que ainda lidava com a pressão por ter falhado em conquistar a tão esperada taça internacional, viu sua autoridade moral dentro do elenco e da diretoria se desgastarem. Segundo informações levantadas pelo GE, o treinador teve que lidar com uma crise interna complexa, onde a pressão por resultados se tornou insustentável. Os jogadores, que haviam vivido uma boa sequência no Brasileirão, começaram a mostrar sinais de cansaço e desmotivação. As lesões também começaram a comprometer o rendimento da equipe, mas o treinador não conseguiu encontrar respostas. A relação com a diretoria também se tornou cada vez mais tensa. O fato de o Fluminense não ter conseguido avançar nas competições internacionais começou a pesar, com críticas sobre a preparação e a estratégia adotada. O treinador, em um momento de reflexão, decidiu pedir sua saída, uma decisão que surpreendeu, mas que também parecia inevitável dado o cenário conturbado. A crise que se instaurou após a eliminação não afetou apenas Renato Gaúcho, mas também a relação do clube com sua torcida. O Fluminense, que antes estava em alta, agora se via no centro de uma polêmica em que a insatisfação com o desempenho de seu treinador se refletia diretamente nos protestos nas arquibancadas e nas redes sociais. A eliminação na Copa Sul-Americana foi o estupim para uma série de críticas direcionadas ao trabalho do técnico, que não soube lidar com as expectativas criadas após uma temporada que, até então, estava sendo bem-sucedida. Nos bastidores, Renato Gaúcho também teve que lidar com a pressão interna para entregar resultados e dar mais consistência ao time. De acordo com fontes próximas ao treinador, a constante cobrança pela conquista de títulos, somada ao desgaste emocional e psicológico, fez com que ele se sentisse cada vez mais distante das soluções para resolver os problemas da equipe. Em um momento de introspecção, e diante de um ambiente que parecia cada vez mais hostil, o treinador tomou a decisão de pedir demissão, deixando o Fluminense em uma situação delicada. A saída de Renato Gaúcho gerou divisões de opinião entre os comentaristas e especialistas. Em um artigo para a ESPN, a crítica foi dura. Alguns apontaram que a decisão de deixar o cargo foi um erro de julgamento. Para eles, Renato Gaúcho abandonou o barco em um momento crucial, quando mais era necessário demonstrar liderança e responsabilidade diante da crise. Na visão desses críticos, sua saída não apenas prejudicou o time em termos de estabilidade, mas também deixou a impressão de que o treinador fugiu da responsabilidade de conduzir o clube em momentos difíceis. Isso gerou uma grande reflexão sobre o papel de técnicos em momentos de pressão e a responsabilidade que eles têm de lidar com situações adversas, em vez de se afastar quando as coisas começam a ficar complicadas. Por outro lado, há quem veja a decisão de Renato como uma medida para preservar sua imagem e evitar que o desgaste se tornasse ainda maior. A crise dentro do Fluminense, combinada com o desempenho aquém das expectativas, fez com que a continuidade de Renato no cargo fosse cada vez mais insustentável. Assim, a saída do treinador pode ter sido vista por alguns como uma forma de evitar um desgaste ainda maior, que poderia ter prejudicado tanto sua carreira quanto o futuro do clube. Agora, com a saída de Renato Gaúcho, o Fluminense se vê diante de um novo cenário. A demissão do técnico abre espaço para a contratação de um novo comandante, mas também coloca o clube em uma situação de incerteza. O elenco, que tem talento, mas que mostrou sinais de desorganização nos últimos meses, precisa de um treinador capaz de dar continuidade ao trabalho e ao mesmo tempo corrigir os erros que foram cometidos durante a gestão de Renato. A torcida, que viveu a frustração da eliminação precoce nas competições, agora espera por respostas rápidas. A pressão é grande para que o Fluminense recupere sua forma e se reabilite, especialmente em um momento em que as competições nacionais e internacionais estão em andamento.
O desafio do clube, mais do que nunca, será encontrar um novo comandante que seja capaz de unir as peças do elenco e devolver a confiança ao time, algo que Renato Gaúcho não conseguiu fazer após o fracasso na Copa Sul-Americana. O futuro do Fluminense está em aberto, e a próxima escolha da diretoria será crucial para definir a trajetória do clube nos próximos meses. A saída de Renato Gaúcho, portanto, representa não apenas o fim de um ciclo no Fluminense, mas também uma chance de reconstrução para um clube que, apesar das turbulências, ainda possui um grande potencial. A crise, embora dolorosa, pode ser o ponto de virada que o Fluminense precisa para se fortalecer, quem sabe, retomar sua posição de destaque no futebol brasileiro e internacional.